Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí à aula de desenho técnico, ok? Só para dar algumas orientações aqui, certo? Lá no sistema CIGAR, né, no nosso AVA, eu tinha colocado que a gente ia fazer uma avaliação hoje de desenho técnico, né? E não é exatamente hoje, na próxima quinta-feira, certo? Será dia 30, eu até corrigi. Certo? Então, a gente vai ter uma prova online no dia 30 de desenho técnico. Ela vai estar disponível para vocês das 18 horas até as 22, né? Então, vocês terão um torneio de 4 horas para fazer essa prova. Essa prova, pessoal, ela tem um material, tem que ser anexado, né? Vocês vão fazer em uma folha, certo? Vão ter os desenhos lá, né? Que vocês têm que ter esse tempo para realizar essa atividade e tem que anexar nesse tempo de 4 horas, tá certo? E vai estar lá disponível. Serão 5 questões, certo? Vai ter desenho, vai ter questões objetivas que vocês devem responder nesse intervalo, tá certo? Isso quer dizer que não vamos ter, no dia 30, esse momento assíncrono, né? Então, não vamos ter esse encontro aqui, né? A nossa atividade será totalmente via nosso sistema SIGA, tá certo? Nosso AVA, ok? E só lembrando para vocês, a prova também online de energia e meio ambiente vai acontecer no sábado, dia 1º, né, nessa mesma semana. Também não terá esse momento síncrono no sábado, pela manhã. A prova estará disponível também em torno de 4 horas, das 10 da manhã até as 2 da tarde, tá certo? É um questionário, no caso lá da prova, ok? Pois não, É, João? é E dia professor, 2, é o professor, né? seguinte, professor, na próxima quinta-feira, né, no caso, no dia 30, eu não vou poder estar fazendo essa prova, não. Como é que eu posso fazer? Aí você tem direito a pedir segunda chamada, né, desde que traga uma justificativa, né, documentação, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no regulamento, que aqui e aí a segunda chamada tem até 5 dias úteis para ser realizada. Deixa eu só olhar aqui o regulamento, só um minutinho. Professor, Oi. quinta-feira é a prova de Desenho técnico, desenho, né? isso. Aí no É o sábado, no sábado é a meio ambiente, de ambiente, né? isso, energia e meio ambiente. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Provas. Só um minutinho, eu estou procurando aqui sobre o regulamento de quais são as justificativas que cabem no para poder pedir, né? Segunda chamada. Aqui, ó. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui é o regulamento, né, 177, certo? Só um minutinho aqui. Aí vocês têm que pedir via requerimento, tá certo? Segunda chamada, colocando a documentação direitinho, ok? Tá aqui. Impedido de participar de qualquer avaliação, o aluno tem direito, né, de requerer a oportunidade de realizar em segunda chamada, né? O aluno poderá requerer exame de segunda chamada por si ou por procurador, né, legal constituído.
O requerimento dirigido ao professor responsável pela disciplina, devidamente justificado e comprovado, deve ser protocolado à chefia do departamento, no caso é a coordenação, certo? Ou o curso, né, a qual o componente curricular está vinculado ao prazo de 3 dias úteis, né, após avaliação aí não realizada. Deixa eu ver aqui quais são os tópicos aí. Já eu dou voz, tá certo? Considere-se motivos que justificam a ausência do aluno aos referidos relações aí de segunda chamada. Doença ou óbito de familiares direto, audiência judicial, militares, policiais ou outros profissionais em missão oficial, né? E participação em congresso, reuniões oficiais ou eventos culturais representado ao FPI, né? Ou município ou estado. Ou outro motivo que representados possam ser justificados procedentes, né? O professor, né, o professor do componente curricular terá o prazo máximo de 2 dias úteis a partir do recebimento do requerimento para julgá-lo e marcar a data de realização da verificação da segunda chamada. A realização da verificação de segunda chamada obedecerá ao prazo de até 5 dias após o deferimento do pedido do aluno, observando o calendário acadêmico. A avaliação de segunda chamada deverá contemplar o mesmo conteúdo da verificação parcial ou exame final a que o aluno não compareceu. Isso tanto vale para essa prova online, né, como as provas presenciais, né, que venham a faltar, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem mais. Pronto, acho que é isso mesmo, certo? Pois bem, quem levantou a mão pode perguntar. Oi, professor, boa noite. Professor, na prova a gente vai precisar usar uma daquelas folhas lá que tem no sistema, vai ser preciso imprimir? Pronto, a prova que terá desenho, né, aí você tem que me mandar conforme as normas da BNT, né, para desenho. Então, aquela que vai ter que desenhar, né, aí necessariamente vai ter que imprimir aquela folha para poder fazer ela em mão, né? Tá bom, certo? É porque eu não tenho impressora em casa, e aí eu tenho que imprimir com antecedência. Aí, se o senhor pudesse adiantar qual seria a folha, se é aquela Não, é a folha milimetrada. milimetrada, é 5x5. É a 5x5 quadradinho, né? Quadradinho, exatamente, essa daí mesmo. Certo. Tá bom, obrigada, professor. Mais pergunta, pessoal? Lembrando aí, ó, que a prova que eu tinha botado... Oi. Quem mora em outro estado? Como fica? Não, a prova não vai ser presencial nesse momento. A prova vai ser online nesse momento. A prova presencial só vai acontecer no dia 27 de junho, conforme eu já tinha falado. Essa prova que eu estou me referindo é online. Vai estar lá no sistema, vocês vão fazer. Ela tem um peso menor, né? A prova presencial tem um peso maior, certo? Pronto, obrigado. Professor, boa noite. Oi. Porque quando eu acessei aqui a sala, você já deveria ter informado a data da prova, né? Você pode repetir quando vai ser a data da prova? Pronto. Vai ter uma prova online, né? Uma avaliação online de desenho técnico, né? Eu já tinha marcado essa avaliação, estava lá no sistema, para a data de hoje, dia 22. Eu estou jogando essa prova para o dia 30, né? Na próxima semana, certo? É uma prova online que vai estar disponível, né? Vai ter duração de 4 horas, né? Serão 5 questões. Dessas 5 questões vai ter lá para fazer o desenho técnico, né? E aí, para realizar o desenho técnico, de acordo com as orientações, vai estar lá na prova, mas eu logo antecipando aqui, tem que realizar esse desenho técnico na folha, conforme a BNT, conforme as normas, né? A folha que tem a margem, né? A folha que tem a legenda, né? De princípio, aquela que seja milimetrada, conforme a gente vem trabalhando aqui em sala de aula, certo? Professor, no caso, as outras questões, fora o desenho, é para responder também numa folha separada? Como é que é? Não, pode responder folha separada, porque vai ter questões objetivas, né? Como também, se quiser responder na própria folha, não tem problema. Essas que são de marcar, certo? Agora, a de desenho propriamente dita, tem que ser na folha cabível para desenho. Certo.
Pronto. Mais pergunta, pessoal? Ó, em relacionado aí a falta, né? Claro, quem não fizer essa prova tem direito à segunda chamada, né? Conforme eu li aqui o regulamento, tem que colocar lá justificativas bem direitinho, certo? Professor, eu trabalho, né? Então, por isso que eu estou colocando essa prova à noite, certo? Estou colocando à noite no horário de aula, beleza. E essa prova, né? Quem trouxer a justificativa, porque tem uma cláusula aqui que fica a critério do professor, se vier com a declaração direitinho de trabalho, né? Escrito lá pelo chefe de imediato, né? E aí eu vou avaliar, conforme a avaliação, né? E aí você tem direito ou não, tá certo? Foi bem, galera. As horas... Diga lá, João. E professor, não teria como o senhor colocar essa prova para quarta-feira, não? Não tem, sabe por quê? Porque eu tenho que fechar o conteúdo da aula de hoje, não fecho hoje, né? Não fecho. Né? Amanhã a gente vai dar trabalho, ainda vai ter trabalho para eu fechar na quarta-feira. Então não tem como. Porque antecipar para quarta aí fica complicado. Eu vou tentar acelerar alguns conteúdos na aula de hoje. Amanhã a gente ainda vai. Hoje a gente não vai fazer atividade, eu pretendo fazer amanhã, né? A gente treinar, que eu vou englobar na aula de hoje, para a gente encerrar os conteúdos na quarta-feira. Viu? Professor, você vai tirar alguma dúvida sobre o desenho que você passou na semana passada ou não? Se tiver, a gente tira. Tá bom. Qual seria a dúvida? Professor, aquela imagem, que no caso não importa, né, se vem a primeira imagem frontal ou não, né? As ordens dos fatores não alteram, né? Não, assim, é de interessante, a ordem sim, a ordem como ela está distribuída altera porque ela segue um padrão, né? E conforme a atividade, ela pede um terceiro diédro. Então, primeiro você tem que fazer a vista frontal, sim, e as outras são baseadas exatamente na vista frontal. Tá certo. Então tá certo. Porque se alterar essa relação das ordens, né, lá, da distribuição... O que eu digo, quando eu falo a ordem, eu sei que a frontal é a principal, em relação à outra, né? Como naquela vez o exemplo que você deu, se eu fosse fazer pelo lado da esquerda, né? Visto aqui, eu tinha que fazer outro desenho o lado da esquerda, baseado eu olhando do outro lado, né? Vamos lá. Se eu tiver no primeiro diedro, a vista da esquerda ela é jogada para o lado direito, né? Aquela vista que eu estou vendo, ela é jogada para o lado direito. Se eu tiver no terceiro diedro, não. A mesma vista ela é espelhada ali, né? No mesmo canto que eu estou olhando. É como eu tivesse um vidro e eu estivesse vendo ela ali, eu jogando aquela imagem naquele mesmo lado, tá? Diferente do primeiro diedro. Nesse caso da atividade da semana passada, era exatamente realizar, né, a vista no terceiro diedro. Então, logo, a imagem do lado que você está vendo, do lado esquerdo, ele ia ficar do lado esquerdo. A imagem superior ia ficar na imagem superior, relacionado com a vista frontal. Certo? Vamos lá, galera. Mais dúvidas? Ok. A aula de hoje, né, a gente vai abordar, certo? Vamos adentrar na aula de hoje, vamos abordar exatamente perspectivas, né? E a gente vai ver algumas, certo? Algumas perspectivas relacionadas, né, com desenho técnico, ok? E como eu falei, né, aqui ainda estamos nas noções, né, relacionadas com geometria descritiva, só que agora vamos adentrar sobre perspectivas, certo? E aí, dentro dessa perspectiva, tem diversos modelos que a gente vai conhecer, né, na aula de hoje, ok? Então, não fugindo aqui de uma revisão bem específica, né, das aulas anteriores. Então, das aulas anteriores, a gente abordou exatamente projeções, né, principalmente projeções ortográficas, e essas projeções ortogonais, né, elas são distribuídas, e a gente relacionou com essas distribuições, elas podem ser no primeiro ou no terceiro diedro, foi o que a gente abordou, e trouxe
exemplos de atividades, né, como é que poderia ser abordado, né? Então, no primeiro died, a gente faz, né, é necessário, né, nessas projeções apenas 3 vistas, né, que você consegue representar o desenho como um todo. Então, no primeiro died, a gente faz a vista frontal, que é a vista mais complexa que você vai ter daquele objeto, e aí, né, depois relacionada à vista superior, que ela fica logo abaixo da vista frontal, e da vista lateral esquerda, que ela é projetada no lado direito da vista frontal. Isso no primeiro diedro. No terceiro diedro, você também vai relacionar a prioridade com a vista frontal, porém, quando você for olhar a vista superior, ela é representada exatamente superior, então ela vai ser representada acima da vista frontal, e a vista lateral esquerda da vista frontal, ela vai ser relacionada exatamente à esquerda dessa vista, certo? Então ela muda somente a ordem, porém os desenhos, né, na sua projeção, né, no seu contorno, elas vão ser as mesmas, né? Tanto no primeiro diedro como no terceiro diedro, certo? Já porque relaciona exatamente aquela vista que você está vendo. Pois bem, então isso a gente abordou na aula anterior. Então, nessa aula a gente vai abordar a perspectiva. Então, a gente vai compreender os conceitos de perspectiva, né, relacionados no desenho técnico. Também vamos entender, diferenciar os tipos de perspectiva, tem diversos tipos, né? A gente vai ter a cavaleira, certo? A gente vai ter perspectiva cônica, a gente vai ter perspectivas, né, isométricas, né? E essas isométricas a gente tem que a gente chama de axonométricas, né? Que então vão ter diversas outras, né, dentro dessas perspectivas. Né? Então a gente vai conhecer as diferentes tipos de perspectivas. Aplicar a construção, né, de objetos simples em perspectivas, desenvolver a noção espacial, né? Importante entender que agora, a partir de agora, a gente vai colocar o nosso objeto, apesar que seja num plano bidimensional, mas vamos representar aquele objeto, né, no espaço, tá certo? Então a gente vai ter essa noção como é que seria projetado esse objeto no espaço, né, conforme os desenhos. Tá? Pois bem, então o que é que será abordado, né, na aula de hoje? Vamos definir perspectivas, tipos, né, perspectivas cônicas, perspectivas cavaleira e perspectiva axonométricas. Né? Essas axonométricas ainda é dividida em 3, né? A gente vai conhecer aqui na aula de hoje. Então, o que é que seria perspectiva? Né? Conforme eu coloquei aqui, são representações gráficas, né, de objetos, né, que você está visualizando ali, que elas podem, né, ser atribuídas, né, nessa relação no espaço. Então, você vai ter ideia daquele desenho como ele tivesse tridimensional. Tá? Então, sempre vai ser acompanhado das demais vistas, né, do objeto para melhorar a compreensão. Então, às vezes, o que é que acontece? Você vai ter a vista perspectiva, né, e em outra folha você vai ter as vistas, né, de projeção, exatamente para poder complementar aquela vista que é uma perspectiva. As dimensões, né, do volume e profundidade e relevo da peça, né, dão ideia de como é que seria essa peça, certo? Então, esse tipo de desenho aqui, né, que está representado aí do lado, certo? Eles têm, né, aqui é uma perspectiva, né, que utiliza o que chamamos de desenho axonométrico, só que é um axonométrico relacionado com um desenho isométrico, né, que tem os lados iguais. Então, quando você usa esse tipo de desenho, você tem a perspectiva, né, de dimensionamento dele, certo? Essa aqui é outra perspectiva, né, que é uma perspectiva chamada perspectiva cônica, né, a gente até falou e deu início quando a gente estava falando de projeção. A principal função desse tipo de desenho, né, não é trazer dimensionamento, né, não é projetar a peça, mas dar a ideia, né, de um projeto, tá? Dar uma ideia de relacionamento de uma imagem. Tá? Então,
E é muito comum, né, como já foi relatado aqui, na arquitetura e na engenharia, mas não para projetar, né, diretamente o objeto, mas sim dar a ideia como é que ele ficaria, aquele objeto, depois, né, dele pronto, tá certo? Então é para mais dar uma ideia. E esse tipo de objeto é que chama de objeto cônico com ponto de fuga. O que é um ponto de fuga? Que todo o desenho vai ser direcionado, as linhas vão ser direcionadas a esse ponto, certo? Como vocês podem ver aqui. Esse PF é exatamente chamado ponto de fuga. E todas as linhas relacionadas com o desenho, né, estão... vai dar essa ideia de profundidade, certo? E as linhas que estão direcionadas com esse ponto de fuga são chamadas de linha de fuga, que os desenhos, né, são mencionados aqui, né, para dar uma ideia, né, de, assim, de ser tridimensional, certo? Como a gente pode ver aqui as árvores, né? Quanto mais próximo da minha visão serão maiores, né? E à medida que as árvores são feitas, certo? Elas vão tendo vamos dizer assim, elas vão tendo, né, uma profundidade, então elas vão diminuindo o tamanho, certo? Então essa relação, elas vão seguir um padrão, né, por meio das linhas de fuga, certo? Eu vou trazer um vídeo aqui, né, que melhor representa exatamente esse desenho que está sendo aqui relacionado, certo? Como eu disse, esse tipo de desenho, que é um desenho cônico, né, ele dá a ideia exatamente de profundidade, né? A ideia dele aqui é só para a gente visualizar como é que ele ficaria depois de pronto, né? Você não consegue, né, executar o projeto em termos de dimensionamento, porque os dimensionamentos eles não são exatamente idênticos, né, ao que são projetados aqui. Então, trazendo os tipos, né, de perspectiva, a gente vai ter aqui exatamente a cavaleira, né, e aí a cavaleira, eu vou já adentrar, né, o que seriam essas cavaleiras, certo? Estou voltando aqui. Mas elas podem, né, tem diversos relacionados, elas podem ser representadas, né, com diferentes ângulos. Porém, única e exclusivamente única, né, você vai ter o dimensionamento somente de um lado, né, os demais eles não são confiáveis, certo? Aí vai ter a axonométrica, né, a axonométrica é dividida em três, né, a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. E vai ter essa cônica que a gente acabou de mostrar aqui, certo? E aí a cônica você pode ter com ponto de fuga, com 2 pontos de fuga, ou até mesmo 3 pontos de fuga. Certo? Então, voltando aqui para as projeções, né? As projeções cônicas também podem ser relacionadas com projeções cilíndricas, né? E aí eu até falei isso na aula ortogonal, certo? Porque a ortogonal está relacionado com a projeção cilíndrica, certo? A projeção cônica, ela pode usar um ponto de fuga, né, quando somente você vai ter toda a relação vai ser voltada para aquele ponto, certo? Os 2 pontos de fuga, né, também pode ser usado, e 3 pontos de fuga, certo? Então, se você olhar os 3 pontos de fuga, o desenho ele fica esquisito, né? Porque ele vai ser relacionado aí com 3 parâmetros, né? Então, na visão da pessoa, né, que está olhando ali, você vai ver, né, uma relação diferenciada nos dimensionamentos, certo? Até mesmo também no 2 pontos de fuga, certo? Também com 2 pontos de fuga você vai ter essa ideia, né? Um ponto de fuga é mais compreensível, né, essa observação do objeto que está sendo feita ali. Já as projeções cilíndricas, né, que pode ser, essa cilindra ela pode ser oblíqua, né, que chamada aí a cavaleira, ou a projeção ortográfica, né, ortogonal, certo? Que é o que a gente vem trabalhando, né, com essas projeções aí. No caso, a ortogonal, ela envolve tanto a projeção axonométrica, né, como envolve as vistas, né, ortográficas, né, que a gente trabalhou na última aula. Então vamos aqui, né, a mais comum, galera, de trabalhar, né, são perspectivas isométricas, certo? Mas isso não quer dizer que não utilize perspectivas cônicas ou perspectivas cavaleiras, tá certo?
Então, esse aqui é um exemplo, né, de perspectiva cônica, que vai ter só um ponto de fuga, né? Onde é que seria esse ponto de fuga desse desenho? Exatamente aqui. Então, todas as linhas relacionadas convergem a esse ponto de fuga. Então, aqui vou ter uma, certo? Ó, vai estar relacionada aqui com a base dessa parede, né? Aqui propriamente dita, certo? Não está bem retinha não, mas seria exatamente essa relação aqui, certo? Aqui eu terei outra com a outra parede, né? A da própria porta também aqui vai, né? Com esse ponto de fuga. Então, todo relacionado, né, do desenho está correspondente a esses pontos de fuga, certo? O importante aqui é que a ideia, aí, claro, você vai utilizar uma régua, né? Você vai definir onde é que seria o seu ponto de fuga. Então, você vai fazer todo o desenho baseado nesse ponto de fuga. Só reforçando que a ideia aqui é só para mostrar o desenho depois de pronto, não um objeto depois de pronto, né? Ele não tem definição nenhuma para fazer o dimensionamento. Então, aqui não cabe dimensionamento. Tanto é que não tem dimensionamento. Você não relaciona a dimensão aqui. A ideia aqui é exatamente ver como é que ficaria o projeto, propriamente dito, finalizado, né? Só para dar ideia de profundidade. Então, projeção exata, né, do objeto em uma superfície, né, nas demais já não são. Né? Há uma deformação do olho humano, exatamente por causa desse ponto de fuga. Sensação de realidade, então, quando você olha o objeto, você acredita que está, né, ele está no parâmetro tridimensional, então você acredita que o objeto é exatamente naquele modelo ali, né, que você tem essa ideia, o olho se aprofunda sobre isso. E aí, como eu falei, ele não tem dimensão de dimensionamento, porque ele não é dimensão de grandeza, né? Ele não traz essa veracidade, né, de dimensionamento, certo? Aqui é um exemplo, né, de uma perspectiva cônica. Claro, nesse caso aqui tem 2 pontos de fuga, né? Não é somente um. Como mostra aqui o desenho, ó, todo parâmetro relacionado aqui com o PF1, né, traz as linhas, né, desse desenho. Né? Ele é um desenho arquitetônico, né, como foi mostrado aqui, como eu também já falei. Ele traz essa definição a partir das linhas, né, de fuga. Né? E aí lá no fundo, né, também há outra linha de fuga. Então ele utilizou nesse parâmetro 2 linhas de fuga. Então, como você vê, é como se você estivesse na ponta é como se você estivesse aqui na ponta. Só um minutinho, é como se você estivesse aqui na ponta do objeto. E aí, nessa ponta, você está olhando, né, para um lado, ele vai diminuindo e olhando para o outro. Então, a maior, né, estrutura seria exatamente essa extremidade. Então, eu teria 2 pontos de fuga. Então, quanto mais próximo ao ponto de fuga, seria menor o tamanho relacionado com esse objeto. Perguntas, galera, até aqui? Ok. Aqui é relacionado ainda com a perspectiva cônica, né? Também a linha de horizonte, né? A linha que vai relacionar o objeto vai depender muito do observador, certo? Como é que você está relacionando o observador. Então, se o observador está na mesma altura, né, do objeto que vai ser representado, então as linhas do horizonte são relacionadas com a vista do observador. Então, todo desenho, né, nesse caso aqui, eu também vou ter 2 pontos de fuga, né? Então, vou ter um ponto aqui de fuga, certo? E o outro ponto de fuga. E aí está relacionado com essa linha, né, do horizonte, que é a linha do observador. Se o observador, né, ele muda, né, então,
eu mudei de altura e as minhas linhas de horizonte passam a ser outra, né? E aí, nesse caso aqui, eu já teria, né, linhas de fuga diferente, certo? Então, as linhas de horizonte, elas são extremamente importantes para definir como é que eu vou relacionar meu objeto. Então, essa linha de horizonte vai ser o parâmetro que eu vou fazer a minha linha, né, correspondente de fuga para poder fazer o meu objeto. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria praticamente três pontos de fuga, certo? A mesma coisa acontece. Então, a linha de horizonte, ó, essa linha aqui de horizonte já dá uma deformação do meu objeto, e essa outra linha de horizonte ainda deforma ainda mais o meu objeto. Por quê? Porque vai depender muito como é que está o meu observador olhando aquele objeto que está ali, né, que vai ser representado. Certo? E aí, aqui é exatamente o que eu parei, né, com vocês, como linha de fuga, certo? Ponto de fuga, linha de fuga. Vou trazer aqui um vídeo para melhor representar, né, essa observação aqui. Tudo bem, vamos falar sobre perspectiva, linha do horizonte e ponto de fuga. Primeiro vamos traçar a linha do horizonte. A altura da linha do horizonte você que vai escolher. Eu vou escolher nessa altura, mais ou menos no meio da tela, como se eu estivesse nessa posição, olhando para o horizonte. O ponto de fuga fica em cima da linha do horizonte. Nessa paisagem vou colocar bem no centro. Agora eu posso traçar as linhas do caminho. Então, pessoal, qual a perspectiva? Conforme o caminho vai ficando mais distante, vai ficando mais estreito. Observa aí no desenho. Até chegar no ponto de fuga, que é até onde a nossa vista alcança. Então, é essa perspectiva que dá a ideia de profundidade no desenho, certo? Então vamos marcar as primeiras árvores de um lado e do outro, o tamanho mesmo que eu quero que elas fiquem na minha paisagem. São só marcações, depois eu vou apagar, faça fraquinho mesmo de lápis. A partir dessas primeiras árvores, eu faço as outras. Marco um traço dessas árvores até o ponto de fuga. Observe aí. Agora eu posso desenhar as outras árvores, seguindo essas linhas. Observe aí. Então, pessoal, observe que essa é a perspectiva. As árvores vão ficando menores, conforme vai ficando mais distante. É sério, pagar R$ 25,90 por mês em um app de streaming, R$ 19,90 por mês em um app de música, R$ 12,40... Eu também posso traçar um traço onde começa as árvores a partir do ponto de fuga, observe. Depois que eu já risquei toda essa marcação, vamos desenhar. Começando aqui embaixo nas árvores, observe que esse traço do chão ele fica no nível. E subindo, eu começo desenhando o tronco das árvores. Desenho também a folhagem. Seguindo esse mesmo exemplo, eu desenho todas as árvores, seguindo também as marcações.
Se eu quiser que essas duas primeiras árvores fiquem iguais, eu posso marcar um traço de uma para a outra e desse outro lado eu começo a desenhar a outra árvore. Agora dá para você perceber melhor que o traço do chão embaixo da árvore fica no nível para dar a ideia que o chão é plano, ok? Vamos aqui desenhar a folhagem dessa árvore. E seguindo o exemplo dessas primeiras árvores, eu desenho as próximas árvores. Seguindo também as marcações, elas vão ficando menores. Desenho também desse outro lado. Observe aí a mesma coisa. Pessoal, se você deseja adquirir desenhos como esse para imprimir, eu preparei vários PDFs, só com um precinho simbólico, bem... Só, Pois bem, pessoal, aí, no caso aí, ele dá a orientação, né, como é que faz esse desenho, né, mostra, certo? E aí, como foi falado, você faz a linha do horizonte é exatamente o observador vendo, tá certo? Então, você pode mudar a linha do horizonte, não necessariamente tem que ser na mesma vista do observador, então ele pode estar mais alto, pode estar mais baixo, certo? Conforme eu mostrei aqui, certo? E nesse caso ele usa um ponto de fuga, né? Você pode usar mais do que um ponto de fuga, você pode ter 2 ou 3 pontos de fuga para representar esse tipo de desenho. Lembrando, esse desenho aqui ele é mais, ele dá uma noção mais artística, né? Ele é um desenho mais relacionado, apesar que é um desenho técnico, traz parâmetros técnicos para isso acontecer, porém ele não é tão voltado para vamos assim, para produzir um objeto, porque ele não traz dimensionamento, ele só traz o projeto finalizado, certo? A ideia é exatamente ele depois de finalizado. Só um minutinho, pessoal.
abrir aqui o slide. As linhas de fuga, assim, o desenho em si vai depender da onde é que você está olhando o objeto, né? Vai depender do observador. Aí você pode, a linha do horizonte vai ficar acima, né? E o ponto de fuga é exatamente na linha do horizonte, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, né? Então, vocês vão traçar. Na primeira coisa que vocês vão fazer quando estão projetando esse tipo de desenho, né, desenho cônico, é fazer a linha do horizonte. Então, vai traçar uma linha, né, de uma extremidade a outra extremidade, e aí nessa linha que você vai colocar o ponto de fuga. Se for um ponto de fuga, ele vai ficar nessa linha, né? Se tiver outro ponto de fuga, aí vai ser necessário traçar outra linha, né, para relacionar, se for outro ponto de fuga. Por exemplo, se esse ponto de fuga for embaixo, né, for aqui embaixo, aí eu preciso relacionar outra linha, né, no horizonte. Se a linha do horizonte for a mesma, né, e aí eu quero utilizar a mesma linha do horizonte para outro ponto de fuga, também é possível, certo? Vou só pular aqui, parar aqui, vou pular aqui porque, como eu tinha anexado um vídeo aqui, ele não está passando o slide, aí o slide fica parando. Só um minutinho, vou pular ele aqui. Pronto. E relacionado aí com projeção, né, cônica, alguma pergunta, pessoal? Acredito que não, né? Ok, eu vou aqui falar agora da cavaleira, né? A cavaleira também tem o mesmo princípio, né, da cônica, né? A ideia também não é dimensionamento, certo? E ela foi desenvolvida exatamente para ideia militar, né? Então, como o nome, né, diz aqui, então, o nome vem do uso histórico desse tipo de perspectiva em desenhos militares, onde se representavam fortificações e equipamentos como se fosse visto, né, a cavalo, né? Então, de uma forma de posição elevada e oblíqua, né? Então, ela não tem, principalmente, ela não tem a linha do horizonte. Então, ela vai ter uma relação superior, é como se você estivesse vendo ela mais acima. Então, logo o desenho ela vai chegando numa proporcionalidade diferenciada, tá certo? E aí, para relacionar esse desenho, né, você tem alguns ângulos que podem ser utilizados, né? A única coisa que é cabível, né, desses ângulos é que um dimensionamento é coerente, um dimensionamento é real, os demais não condizem, né, com o dimensionamento, certo? Já porque vão ter ângulos, né, de profundidade diferenciados, de acordo com a angulação que você fez. Então, não dá para relacionar o dimensionamento. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se aqui, né, vamos supor, eu faço esse objeto com esse ângulo de 15 graus, aqui, né, na sua escala que ele foi projetado, né, no desenho, ele vai ter um dimensionamento diferente, né, quando for um ângulo de 30, né? Então, o dimensionamento no desenho real mesmo, quando for fazer, é diferente. Aqui também, certo? Aqui também.
Então, logo, né, claro, a face frontal que está o objeto é ela mesma, não muda, né? Então, logo os dimensionamentos aqui serão os mesmos. No caso aqui é um quadrado, né? 50 por 50. Mas as demais já mudam, né? Então, aqui já muda, certo? Aqui já muda, exatamente com esses dados aqui. Então, eles não vão ter, né, uma relação de coincidência, né, vamos dizer assim, de dados reais, né, relacionados com o dimensionamento. Eles dão ideia do objeto, né, mas o dimensionamento verdadeiro você não consegue, né, trazer do objeto como todo. Você só consegue trazer da face que está representada ali logo de início, certo? Então, a partir da face frontal são traçadas linhas inclinadas em ângulos, né, respectivos. Certo? Então, esses ângulos seguem por igual. Isso quer dizer o quê? Se eu começar aqui de 15, todo o parâmetro está de 15, né? O ângulo aqui. Então, aqui também vai ser de 15, certo? Aqui também vai ser de 15, né? Se eu começar de 30, todo desenho vai utilizar o mesmo ângulo, de 30, certo? Se eu começar com 45, todo o desenho vai ser o mesmo padrão, 45. Certo? Então, não há uma variação, né, de angulação para o desenho. Ele segue um padrão que você começou para ele. Então, o comprimento do objeto é marcado em apenas uma direção, sofrendo redução em suas medidas proporcionais ao ângulo de profundidade, principalmente de profundidade. Certo? Então, não corresponderá à ideia. Certo? Aí existe uma tabela, né, relacionada aí para esse tipo de perspectiva, né, uma tabela que vai fazer esse direcionamento. Por exemplo, se eu for utilizar uma cavaleira de 30, né, isso quer dizer o quê? Um ângulo de 30, então tanto a largura como a altura ela permanece a mesma, certo? Ela não há uma variação de unidade. Porém, a profundidade vai variar, né? Vai variar exatamente conforme o tipo de ângulo eu estou usando. Se for um ângulo de 30, a profundidade padrão aí para deixar o desenho coerente seria 2/3. Isso quer dizer o quê? Que eu vou relacionar dimensões ali para essa profundidade 2/3, né? Se o meu ângulo for de 45, né? Aí, claro, né? Tanto a largura como a altura não muda, né? O seu dimensionamento, porém a profundidade já muda, ela passa a ser meio, né? Um meio, certo? A metade correspondente. Isso se for de 45. E se for de 60, passa a ser 1/3 a profundidade, certo? Então, isso quer dizer o quê? Você vai observando que ele vai diminuindo na medida que eu vou aumentando o ângulo, certo? Ó, ele vai diminuindo a relação de dimensionamento na profundidade, certo? Perguntas aqui, galera? Então, orientação, né? Como é que seria esse desenho? Então, primeiro, desenha a face frontal, né? Então, sempre vai ser relacionado com o primeiro desenho que você vai projetar. Nesse caso aqui, a face frontal. Aqui não é um desenho, não é um quadrado, né? Ele tem dimensões diferentes, certo? Então, nesse caso aqui, eu fiz a altura, né? Claro, eu não vou representar, né, a unidade, né? Mas aqui, só para ter ideia, a altura tem 3 centímetros e o comprimento, a largura, né, no caso aqui, ele tem 2,5 centímetros, né, de largura, certo? Aí, se eu for usar, né, uma relação de ângulo de 30, aí eu preciso me representar como é que seria essa profundidade, certo? Então, essa profundidade, para o ângulo aqui correspondente, né, ó, para esse ângulo correspondente, ele vai ser relacionado com qual, né? Com qual dimensão? Vai ser exatamente a profundidade do comprimento aqui, né, de 2/5, certo? Passei demais aqui. Vou voltar aqui.
Então, se é 2/3, né, correspondente aqui, então meu comprimento aqui, ó, passa a ser, ó, nesse caso aqui, ele fez um comprimento de 4, né? De 4, porque é o comprimento da peça. Então, na realidade, esse desenho aqui, né, ele não vai ter realmente, né? No caso aí seria o objeto teria 6 centímetros. Ah, tá aqui, pronto. Então, se o objeto tem 6 centímetros, né, de comprimento, na real ele vai ser 4 centímetros de desenho, né? Porque é 2/3, certo? Ok. Porque no caso aqui ele seria, se ele tivesse 6, né, ele teria 4 centímetros de comprimento. Então é 2/3 correspondente ao desenho, que é de 30 aqui, certo? Das dimensões reais dele lá. Então, dicas aqui para a perspectiva cavaleira. Então, colocar o plano frontal, né, a maior face do objeto, colocar no plano frontal a face mais complexa do objeto, em geral aqui tem furos ou arcos, né? E a observação, no caso de conflito entre as duas regras, né, prevalece a segunda, certo? Aqui é um desenho, né, na perspectiva cavaleira, então um desenho frente do objeto, traços, né, do eixo de profundidade, que seria exatamente... Opa! Cliquei aqui. Pronto. Seria exatamente nesse patamar aqui, ó, de profundidade do eixo, certo? Aí estabelece, né, a profundidade a partir, né, dos dados. Então você faz um rabisco, né, e depois você começa a traçar o próprio desenho, e aí desenha depois as linhas, né, que vão corresponder aí as linhas paralelas aí, o correspondente ao desenho, certo? Então esse tipo de perspectiva, ela é uma perspectiva cavaleira, que as dimensões aqui elas não são reais, certo? Outro exemplo aqui de perspectiva cavaleira é exatamente essa daqui, ó. Aqui é um desenho, né, com perspectiva cavaleira, onde as dimensões reais dela foram projetadas, né, como auxiliares nessa daqui, certo? Nessa vista frontal, né? Utilizou somente uma vista para representar essa perspectiva cavaleira. Aqui também é outra perspectiva cavaleira, ó, certo? Ela não é isométrica, é uma perspectiva cavaleira. No caso aqui utiliza um ângulo de 45 graus, mas aí veio acompanhado, né, com as projeções ortogonais, para dar entendimento, né, à peça, né, por meio aí do desenho, tá certo? Professor, Oi. você pode voltar bem a última imagem aí, por favor? Só uma dúvida aí que eu queria tirar. Esse símbolo aí do círculo cortado aí, 0,18 é o quê? 0,14, 0,18. Pronto, isso aí é para dizer que é um diâmetro, né? O diâmetro. Quando é cortado assim, ele está representando o diâmetro de uma extremidade à outra. Isso quer dizer que é uma circunferência, não é um círculo, né? Ele não é um quadrado. Então, por isso eles botam um círculo, para dizer que aí é uma circunferência. Certo. E aí ele reforçou exatamente com a projeção cavaleira aqui do lado, certo? Pronto. Aí aqui também é um exemplo, né, de projeção cavaleira, certo? Claro, aqui com um ângulo de 45, certo? E aí, para ajudar, né, ele ainda trouxe as vistas, né? Tanto a vista frontal, né, da peça, então a vista frontal da peça é exatamente essa daqui, frontal mesmo, né? Não é de lado. Por quê? Porque é a parte mais complexa da peça. Aí ele trouxe, nesse caso aqui, né, olhando aqui, ó, esse tipo de vista aqui, pessoal, vamos lá. Ele é uma vista, ó, que o cara tá olhando aqui do lado, né, ó. Ele tá olhando aqui do lado, ó.
e está projetando do outro lado. Então, aqui é uma vista lateral direita, certo? É uma vista lateral direita. Ele está no primeiro diedro, certo? Então, ele é jogado lá para o outro lado. Certo? Apesar que, se eu olhasse do lado esquerdo, a projeção seria a mesma, certo? Mas eu não, como o desenho ele foi feito com esse parâmetro aqui, ó, né, que é uma perspectiva cavaleira, né, nesse parâmetro aqui, então, logo eu preciso representar que eu estou olhando esse lado. Porque o outro lado eu não tenho ideia como é que seria, porque ele não está sendo projetado, né? Aqui eu não estou visualizando ele, certo? Então não teria como ter essa ideia, ok? Aí a perspectiva axonométrica, né? Como eu falei para vocês, ela é dividida em 3, né? Sim, galera, a cavaleira, perguntas relacionadas à cavaleira? Certo. A perspectiva... Pois não? A perspectiva axonométrica ela tem 3 parâmetros, né? Você vai ter... Pois não? Boa noite, professor. Boa noite. Sobre a perspectiva cavaleira, a face mais detalhada é sempre a que vai ficar assim na frontal? Sempre, sempre. A que tiver a mais complexa, né? Sempre vai ser a frontal. E não só a cavaleira, certo? As axonométricas também. Ela sempre vai ficar, né, relacionado mais à frontal. É coisa que você vai conseguir observar. Diferente da cavaleira, a axonométrica você vai conseguir, né, dependendo do tipo que você vai utilizar, né, você pode trazer ela para mais perto, né? Por exemplo, se for a isométrica, né, então no caso da isométrica você tem 2 faces, né? Então da isométrica você terá 2 faces, né? Se for Opa, só um minutinho, pessoal. Alguém está pedindo para entrar aqui. Se for a isométrica, se for, né, a trimétrica, né, você vai ter, no caso aí, né, faces diferenciadas, né, então você vai utilizar logo a face mais a frontal, certo? Para dar maior detalhe. Então vai depender muito do que você está dando detalhe para utilizá-la como uma frontal. Apesar que, na maioria das vezes, né, essa perspectiva utiliza como parâmetro auxiliar as vistas, né, de projeção, certo? Então, o termo vem do grego, né, axon, que seria eixo, e metro, exatamente medidas, né, então, ou seja, medidas nos eixos. O foco principal é mostrar a forma tridimensional, preservando as proporções ao longo de cada eixo. Isso quer dizer o quê? Que se for isométrica, as medidas elas vão ser iguais, né, proporcionalmente e tridimensional. Certo? Então, logo, o foco principal das perspectivas axonométricas é o seu parâmetro de realidade em termos de dimensão. Certo? Aí aqui a gente vai ter, né, aí, como eu falei para você, a gente vai ter a trimétrica, né, que são exatamente relacionados com dimensões com ângulos diferentes, certo? A dimétrica, que você só vai ter 2 dimensões reais, né, e a isométrica, né, que as dimensões elas são proporcionais entre si, certo? Então, objeto tridimensional com as 3 dimensões visíveis e proporcionais. Certo? Não há distorções do objeto e há 3 tipos de perspectivas axonométricas, né? São essas aqui já relatadas. Então, a mais comum utilizada é exatamente a isométrica, que as dimensões são idênticas em si, certo? E aí, para você relacionar esse tipo de dimensão, que é isométrico, você utiliza o que a gente chamamos de Y, né? Você começa com parâmetro, fazendo a linha do horizonte, né? Então, você vai fazer essa linha do horizonte a partir da régua, e o ângulo aqui ele é definido. Qual é o ângulo? É o ângulo de 30 graus, né? Tanto para um lado aqui vai ser de 30,
certo? Como também para o outro. Então, aqui é um ângulo de 30 com o horizonte, como também aqui é de 30. Certo? Então, ele segue um padrão de inclinação, né, relacionado aí com o eixo, né, do ponto que vai ser relatado aí o Y. Uma perspectiva que mais se aproxima da realidade, né, que no caso aqui é isométrica. Ambos os eixos possuem a mesma inclinação, dimensões reais ou proporcionais ao objeto representado. Né? Então, logo, você vai conseguir representar idêntico. E lembrando, como ele é isométrico, então o ângulo entre as linhas aqui, ó, ele vai ser de 120, né? 120 graus. Exatamente porque são linhas, né? E aí, se eu passar uma linha reta aqui, ele também vai ter 120 e 120 em relacionado ao Y, certo? E outra coisa, toda vida que for fazer esse tipo de linha, é necessário você traçar, né, um escorpo, né? O escorpo é exatamente essa linha de Y. Para depois você vai apagar, conforme, né, como estiver desenvolvendo esse tipo de desenho. Tá? Aqui é um exemplo, né, que eu trago para a gente entender. Né? Então, vai ter aqui a linha, né? Então, o Y aqui, ó, apesar que não está para baixo, ele está para cima, né? Então, vou ter a minha linha de horizonte, né? E aí vai ser baseado, né, os eixos, né? X, Y e Z a partir dessa linha de horizonte. Né? Então, aqui seria exatamente 30 graus com essa linha de horizonte. Aqui também, no meu eixo Y, 30 graus com a linha do horizonte. E aí eu passo uma reta, né, uma reta vertical, né, baseado exatamente com a minha linha do horizonte. E no caso aqui seria de 90. Certo? Então, todos os ângulos entre si, né, dariam um ângulo de 120 graus. Pois não? Pois não, Jorge? Jorge, não estou escutando. Ok. Vamos lá. Aqui, galera, o que é que acontece, né? Necessariamente a gente vai ter que usar o esquadro, né? Não se faz, né? Apesar que tem papel isométrico, aquele papel que eu mostrei para vocês, exatamente o isométrico, tem essa ideia, né, de ângulo de 120 graus, né? Sem o uso do esquadro, certo? Mas na maioria das vezes, o papel que não é isométrico vai precisar usar o esquadro e utilizar, né, o parâmetro do 30 graus, principalmente o 30 graus, que é o principal esquadro para esse tipo de desenho. Certo? Então, linhas isométricas, né? Sempre a gente vai ter as linhas isométricas, elas são, né, linhas importantes para definir o desenho, certo? Então, como exemplo aqui, eu vou ter a linha RS, né? Então, essa linha RS, que é exatamente essa daqui, que é essa daqui, elas estão, né, paralelas entre si, e logo ela é paralela ao eixo Y. Isso quer dizer o quê? Que ambas as linhas elas vão estar paralelas ao eixo. Né? E esse eixo é o que vai nortear, né, que é o parâmetro eixo Y, né, o que norteia o desenho. Certo? Então, como eu falei para vocês, ó, esse eixo X, eixo Y e o eixo Z, né, entre si ele faz um Y. Né? Entre si ele faz o Y. E aí que vai nortear nosso desenho, né, para a formação do objeto. Certo? O T, por exemplo, a linha T aqui, né, ela também é uma linha isométrica, né, porque ela está paralela ao eixo Z, né, e vai nortear também a produção do nosso objeto. Que seria exatamente essa daqui, ó. Então, ela está paralela ao eixo Z. A linha U também é uma linha isométrica. Professor? E ela está paralela ao eixo X, pois não? Professor, tem uma pessoa com o som ligado aí que não está dando para a gente ouvir, está dando microfone.
Eu acho que, deixa eu ver quem é. É o Francisco. Francisco Jorge, É. Certo. Pronto, ficou bom. Pronto? Então a gente vai ter esse eixo U, né, que também é linha isométrica. E aí essa linha isométrica ela também vai estar o parâmetro, né, para fazer o nosso objeto, ok? Pronto, como eu falei para vocês, tem, né, o papel isométrico, né, e aí é aquele papelzinho que a gente estava trabalhando, mostrando para vocês que tinha dimensão, que dá exatamente essa ideia de profundidade. Quando não se tem esse tipo de papel, que não dá para fazer à mão livre, né, você utiliza exatamente os esquadros para produzir, né, esse desenho. No caso aqui, né, a perspectiva isométrica, né, quando você não tem o parâmetro, né, dos esquadros, esse papel pode ser auxiliar, né, para produzir esse tipo de desenho que dá profundidade, certo? Então, professor, então eu tenho como fazer isso, né, numa perspectiva cavaleira no papel isométrico? Até tem, né? Não utilizando as linhas, você pode, aí vai ter que utilizar os esquadros, né? Porque essa linha, esse tipo de desenho é exclusivamente para produzir a perspectiva isométrica, né? Então, aquele desenho que eu mostrei para vocês, ele era um desenho de perspectiva isométrica, exatamente porque ele estava produzido nesse tipo de papel, certo? Então, na maioria das vezes, como é que a gente produz um desenho isométrico, né? É necessário você fazer, né, um prisma, né, retangular, certo? Que aos poucos você vai apagando ele. Certo? Então, nesse caso aqui, né, como é que traçaria essa perspectiva isométrica? Eu utilizo, né, as linhas de parâmetro, no caso aqui seria a linha C, que dá exatamente comprimento à peça, a linha L, que dá exatamente largura à peça, e a linha H, que dá altura à peça, certo? Lembrando, ó, que a gente tem o Y. Onde é que está esse Y? Exatamente aqui, ó. Certo? As linhas formando o Y. Né? Isso não quer dizer que o comprimento da minha formação do Y ela é igual entre si, né? Já porque essas linhas do meu formação do Y é para dar parâmetro de como é que vai ser a relação da profundidade e o desenho que vai ser relacionado com esse objeto, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, é meu Y, certo? Então, em qualquer parâmetro da minha face, né, eu preciso fazer o meu Y, que é exatamente esse parâmetro aqui que eu estou mostrando a vocês. Então, eu vou ter a minha linha, né? Claro, ele está sendo feito num desenho isométrico, exatamente para dar essa ideia, né, de profundidade. Lembrando que o ângulo formado aqui vai ser ângulos de 120 graus, né, entre si, né? Então, logo eu vou ter no seu todo 360. Certo? Então, fazendo a mão livre, eu vou ter meu Y aí. Certo? Depois, para fazer isso, eu vou ter as minhas linhas, né, paralelas. Né? Então, nesse caso aqui, essa linha paralela a qual eixo? A esse eixo Z aqui, que é essa linha na vertical. Então, ele vai estar exatamente na vertical nesse ponto, certo? Aqui, eu vou ter uma linha paralela, né, exatamente a essa linha, né, do meu eixo de cima. Então, ela vai estar paralelamente na mesma proporção de cima, certo? Então, eu posso fazer essa linha através da mão livre, certo? O outro, né, eu vou exatamente também caber, né, nessa proporcionalidade. Então, vou fazer uma linha paralela aqui, né, na profundidade correspondente a essa daqui, certo? E vou fazer uma linha paralela correspondente a esse eixo, né, que seria meu Y, certo? E aí vai depender muito das dimensões, né? Por exemplo, a minha dimensão é de... e aí aqui é exatamente idêntica, viu? Não foge, certo? Nesse caso isométrica, ela vai ser exatamente idêntica. Se for de 1 milímetro, vai ser de 1 milímetro. Se for de 10 milímetros, vai ser 10 milímetros. Ela não foge, né? Então, nesse caso aqui, ela não vai fugir, né, das dimensões reais,
certo? Aqui também não foge das dimensões reais. Aqui também não foge das dimensões reais. No caso da isométrica, ela vai ter exatamente iguais entre si, certo? Nesse caso aqui, não. Ela não é um prisma, então ela tem dimensões diferentes. Ok? E aí eu continuo fazendo o meu desenho. Utilizando as linhas paralelas entre si. Certo? Nesse caso, eu utilizo as linhas paralelas entre si. E outra coisa, eu posso até traçar, né? Eu posso até traçar umas linhas, né, para dar profundidade. Aquele cubozinho que a gente faz, né, quando criança, né, para dar parâmetro, você pode até fazer isso. Só que são linhas não visíveis, né? Então depois tem que apagar, certo? Depois você vai ter que apagar ela porque são parâmetros de solo que não são visíveis, ok? Então a quinta fase, né, você apaga, né, exatamente apagar o que está sobressaindo, certo? Então nesse caso aqui, ó, a gente fez, né, o desenho, certo? Então os desenhos tá sobressaindo as linhas, né? Então essas linhas são linhas fugindo do desenho, né? Então você vai ter necessariamente que apagar futuramente, certo? Então por isso que aqui são traços, né? Aqui é só, não é o desenho por definitivo, né? E aí você vai fazer linhas, né? Não tão fortes, né? Essas linhas, elas são linhas brandas para futuramente você apagar, certo? É o que você faz aqui, né? Depois do objeto concluído, né? Você apaga o excesso de linhas e aí você vai ter somente o objeto, ok? Dúvidas em relação a isso aqui, galera? Vamos lá, dúvidas? Professor, Oi. a linha no caso da profundidade aí, da face da face posterior, no caso, né? Essa daqui? Lá Essa da daqui? parte de trás. Essa daqui, sim, diga lá. Pronto. Essa linha, a gente pode fazer essa profundidade aí. Tipo assim, tá faltando uma linha para a gente fazer o prolongamento mostrando esse prisma completo. Não. A face dele. Não, a face aqui, inferior. Pronto. Aqui, é porque é o seguinte, se você fizer essa linha aqui, ó, você até pode fazer, né? Você pode fazer, mas aí, o que é que acontece? Se esse material é sólido, né, ele não é translúcido, né, você está dando uma ideia errada ao objeto, certo? Mas você pode fazer para depois apagar, certo? Não, entendi. Eu queria saber se realmente poderia fazer, por exemplo, mas isso não é o certo no caso, né? Não é o certo. Não é o certo, Entendi. porque você tem que mostrar o objeto na sua veracidade, né? E aí, se ele for translúcido, aí beleza, você está marcando ali o objeto. Não, entendi. O que a gente tem que. O que é visualizado no desenho é o que a gente está visualizando, as faces que é visível, no caso. As faces que você consegue representá-la. Certo? Porque a face lateral, a face inferior aí, a gente não consegue visualizar, no caso. Então, atrás você não consegue visualizar nem internamente, né? Pronto. Se o objeto não for um vidro, você não consegue visualizar. Só se fosse um vidro, pronto. Se fosse um vidro, translúcido, né? Pronto. Entendi agora, obrigado. Aí, nesse caso aqui, ó, só para a gente entender, ó, se eu coisar a linha é totalmente vertical. Então, ela é paralela, esse vermelho aqui, ó, vai ser paralela a essa parte aqui, ó. Então, logo, essa linha aqui, para fechar a caixa, por exemplo, se eu quiser representar... Opa. Só um minutinho aqui, eu pulei agora. Oh, meu Deus. Pronto. Então, se eu quiser fechar a caixa, ela vai ser paralela, essa parte da caixa aqui, ó, com essa daqui, ó, certo? E as dimensões são as mesmas, já que aqui é um prisma, certo? Aqui é outro exemplo, ó. Lembrando que aqui o outro era um prisma, esse aqui já não é um prisma, né? Ele tem uma parte rebaixada, é como se fosse uma escada, né? Então, mas o parâmetro é o mesmo, certo? O parâmetro de entendimento é o mesmo. É necessário fazer um prisma, para depois o quê? Eu depois apagar, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o mesmo prisma, só que agora é um prisma deitado, né? E aí eu faço um parâmetro, né? As dimensões aqui, eu vou exatamente pegar
fazer as linhas aqui, ó. Faço essa linha, que é as dimensões, né? Aí eu faço os parâmetros das linhas paralelas, né? Também eu vou fazer essa linha paralela aqui, certo? Faço a linha de baixo paralela, certo? Faço essa daqui, essa linha paralela ao eixo Y, faço essa linha paralela ao eixo Y, certo? E aí encaixo exatamente lá também, ó, lá do outro lado, ó. Faço a linha paralela lá embaixo ao eixo Y. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou apagar, certo? Vou apagar o quê? As linhas que não fazem parte do objeto. Eu apago, certo? Então, faço exatamente... voltando aqui, peraí. E aí eu vou apagar exatamente essas linhas aqui que não fazem parte do objeto. Eu apago elas, certo? Então, ao apagar, eu vou ter exatamente a minha escada, certo? Porque ela não faz parte do objeto, mas o prisma é o mesmo. Então, normalmente vocês vão desenhar mais do que necessário, para depois ir apagando, né, para esse tipo de desenho. A gente vai entender isso na prática, na próxima aula, né? A gente vai fazer, né, esse desenho na prática. Então, aqui professor, é só para a gente visualizar. Essas linhas servem tipo como um auxílio, uma orientação. Tipo uma orientação para dar como é que se diz, uma perspectiva de como vai ser o desenho. Que ela não pode fugir, né? Essa linha ela não pode fugir do parâmetro de isometria, né? Que aí exatamente elas vão ter as dimensões idênticas. Então, como ela não pode fugir, você tem que seguir um certo passo a passo, ok? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, a gente entender aqui qual seria a ordem, né? Aqui seria a ordem do desenho de isometria, né? Então, nessa ordem aqui eu tenho, né, uma figura A, uma figura B, né? Eu tenho uma figura C, uma figura D e uma figura E. Então, qual seria a primeira passo que eu deveria representar o objeto aqui para poder relacionar A, B, C, D ou E? No entendimento de vocês. Eu acho que é a E. Vamos lá, quem mais? Também acho que é a E. Pronto. O primeiro passo aqui no entendimento é o objeto mais simples. No caso aqui, né, como vocês acabaram de relacionar, certo? Seria o E. Né? Então, o nosso primeiro passo, certo? Seria o nosso 1. Depois, né, no entendimento de vocês, qual seria o segundo passo para representar esse objeto? O C. É o C. Vamos lá, qual seria? C. Como eu estou trabalhando com a face, né, lembre que nosso principal elemento é a face, né? Então, logo, a gente vai lá para o item C, certo? Nosso primeiro objeto seria o item C. Depois, né? O segundo. Segundo, né? Aí, depois do item C, qual seria o outro objeto? A letra B. O A. B. A ou B? B. Eu iria na B. Pronto, no caso aqui é o B, né? Já porque, ó, se você olhar o A ele já tem o B, né? E aí foi complementado com profundidade aqui, né? É mesmo. Certo? Que é o início dos cortes, né? Hã? É o início dos cortes depois que eu vou apagar. Eliminar aqui. Pois é, exatamente. Aqui seria exatamente o item B. Depois o item 4, né? Ó, depois o item 4 seria o A, certo? Que exatamente eu vou ter o meu cubo, mas já com as suas formações, certo? E aí depois eu apago, que é o último caso, né? Que é no caso aqui o D. Eu apago que não faz parte do meu objeto. Aí eu vou lá e apago. Certo? Deu para entender aí, galera? Ok? Pois bem, isso aqui é nosso entendimento de perspectiva isométrica, né? E aí na aula de amanhã, a gente vai trazer, vai fazer isso em sala de aula, certo? A gente vai trabalhar essa sala de aula, né? Essa perspectiva de isométrica, né? Aí na próxima aula, na quarta-feira, né? Eu vou abordar o que está faltando, né? Que é o dimetria, né? E o trimetria, certo? Pessoal, faltou colocar aí
a chamada, né? Não, ela tá no chat, tá não? Coloquei. Colocou? Peraí. Coloquei. Eu tava prestando atenção na aula aqui, não? Pronto, mas eu posso reproduzir, mas tá lá, tá aqui logo em cima aí. Não, já não, né? Aqui. Certo? Tá bom. Pergunta, pessoal. Vamos lá, perguntas. Essa atividade vai ser online, professor? Assim, a gente vai começar amanhã, né? Mas eu vou dar um tempo, ela vai ser uma atividade complementar, né? Vai ser uma atividade offline. A gente vai começar ela amanhã, porque vai criar muita dúvida, né? Já entendo que eu sei que ela vai criar muita dúvida. E o tempo, né, da aula, mas a gente não vai conseguir abordá-la, certo? Isso mesmo que eu ia perguntar sobre o tipo de folha que a gente... Não, a folha não é isométrica, tá certo? Vai ser a folha milimetrada. Ok? Perguntas? Vamos lá. Momento de tirar a dúvida agora. Foi bem, então amanhã a gente vai fazer essa atividade, iniciar amanhã, né, essa atividade, vai ficar disponível aí, tá certo? Para tirar dúvidas, né? E aí vai ser uma atividade complementar, né? Então não necessariamente tem que entregar amanhã, certo? Ela vai ficar aberta aí para vocês entregarem ela na medida que vocês for fazendo, terminando ela, né? Tá certo? E na quarta-feira a gente dá continuidade do que está faltando, né? E aí vamos tirar dúvidas para a prova de quinta. Né? Beleza. Na quinta da outra semana. Então, até mais, um abraço. Oi? Na quinta da outra semana, né? Quinta da próxima semana. Quinta da próxima, sem ser amanhã, né? Quinta da próxima semana. Galera, é o seguinte, foi perguntado aqui se tinha monitoria, né? Não se inscreveu ninguém, estava o edital aberto aí para monitoria, né? Não se inscreveu ninguém na monitoria de desenho, certo? E aí logo a gente não tem monitor para desenho, tá certo? O processo de monitor, pessoal, normalmente abre no começo do semestre um edital, né, de monitoria. E aí os alunos que fizeram a disciplina, né, podem, né, se inscrever para monitor. No caso de desenho, vocês não poderiam, né? Já porque vocês estão fazendo. E aí, alunos do semestre passado que já fizeram a disciplina, foram aprovados, eles poderiam se inscrever. Né? Ok? Beleza. Mas no próximo semestre vocês podem fazer. Não tem problema nenhum. Fazer esses meninos desenhar aí. Uma turbina do avião. E serve para vocês, né? Como atividade complementar. Vocês precisam. Né? E aí o leque tem que envolver monitoria, tem que envolver pesquisa, tem que envolver eventos. Então tem que ter um leque, não é somente uma coisa, não. Você tem que desenvolver em tudo, né? Para ter atividades complementares. Certo? Galera, então, um abraço. Até amanhã, viu? Professor? Oi? Só estou escrevendo aqui uma mensagem, queria que você aguardasse um momento, por favor. Tá certo, ok. E professor, e o AutoCAD, quando é que a gente vai começar a mexer nele? Quando a gente terminar esse conteúdo. Como é que a gente vai mexer sem nem abordou direito o conteúdo teórico? Tem que abordar primeiro isso beleza. aqui. Na hora, porque eu já baixei ele faz tempo para baixar desde aquele dia das primeiras aulas. Pois é, a gente primeiro precisa trabalhar a parte teórica, né, para a gente se aprofundar, né, no software. Certo? Beleza, então. Foi na hora, então. Pois não? A prova presencial, pessoal, vai ser no dia 27 de junho, tá certo? No sábado. Eu até coloquei também lá no CIGA, certo? Tá lá onde na parte de avaliação
Eu coloquei lá as datas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Na parte de avaliação, tem as datas aí, certo? Dia 30 é essa avaliação online, né, que vocês vão fazer, e a prova presencial, né, no dia 27, certo? Aí, novamente, né, foi até questionado, professor, a gente vai fazer no computador? Não tem computador para todo mundo, né, só tem 13 computadores, né, e aí, para não empecilho, a gente vai ter que fazer em papel mesmo, tá certo? E, professor, e essa prova online aí vai ser sobre os assuntos, né, que o senhor já passou do... Até então a gente abordados agora, né? Até esse ponto agora. Tá ok. Vamos lá, Rodrigo. Professor, peço desculpa pela situação ocorrida. Não era minha... Não entendi, Rodrigo. Vamos lá. Eu não estou compreendendo aí. Professor, bom, eu não esperava isso, entendeu? Para mim é um constrangimento. Já sou um homem, tenho 45 anos de idade, e a pessoa faz um comentário insinuando que minha fala remete a alguma coisa que eu não sei. Então... Mas falaram aonde? Eu não acompanhei isso. Aí no começo. Enfim, só estou me posicionando que eu não aceito esse tipo de postura, entendeu? Certo. E quando eu falei que não sou, que sou homem também fora da tela de um computador, eu sou. E estou chamando ele para ir na delegacia, porque homem conversa, certo? Se ele quiser brigar, aí é outra história. Mas se quiser ir para a delegacia, a gente vai e resolve, porque... Eu nem sei quem é essa pessoa, não sei nem quem é o rosto dessa pessoa, e quero compreender qual foi essa motivação, entendeu? Porque eu fiquei tão surpreso quanto você, e lamento, depois de tanto tempo, passar por uma situação dessa. Queria realmente compreender o que está acontecendo com essa pessoa. Compreendo, Rodrigo. Assim, eu não sei, né, o que foi comentado aí no chat, porque eu não acompanho o chat, né? Às vezes acompanha, outro não, certo? Eu nunca conversei com essa pessoa no chat, não sei nem quem é, não conheço nem o rosto, entendeu? Mas se quiser ir para a delegacia, a gente vai, eu estou pronto aqui. Não, mas o que vale aqui é o respeito, né? Então, ó, pessoal, tem aqui no início do AVA, né, de vocês aí, tem, né, exatamente que chamamos de ética, né, dentro da plataforma, né? E dentro dessa ética tem as orientações lá, né, relacionado a essa ética, e essa relação também envolve o respeito, né, com os colegas, tá certo? Se houve, né, de respeito aí com o colega, é conveniente pedir desculpa, certo? E logo aqui não cabe, né, nosso espaço aqui não cabe, é um espaço de aprendizagem, né? E educação. Então, quem faltou com respeito, eu peço que peça desculpa, né? E não repita mais nem com demais colegas, certo? Aqui é um local de a gente aprender, né? Tá certo? E aí, Rodrigo, eu sei que não foi da minha parte, mas de antemão eu já estou pedindo desculpa, tá certo? Não, professor, eu estou tão surpreso quanto você, entendeu? Assim, se a pessoa quiser justificar por que ela se reportou a mim assim, sem nem me conhecer, eu estou à disposição, mas no ambiente de grupo, para que todos vejam as mensagens, né? Ok, e assim, como isso aqui está sendo gravado, pessoal, tanto está sendo gravado os vídeos, né, essas conversas, e as mensagens também são gravadas e reportadas ao meu e-mail, né? Então, logo, tome cuidado aí, caso, né, vocês falem e comuniquem alguma coisa, não somente por áudio, viu? Por chat também. Professor, em relação à monitoria, como é que eu faço? Pois sai um edital, normalmente sai um edital no começo do mês, né?
Começo do período, né? Saiu o edital agora, também em abril, né? Saiu no começo de março, né? O edital, né? E aí tem as vagas lá, por exemplo, eu disponibilizo vaga para desenho técnico, eu disponibilizo, né, vaga para energia e meio ambiente e disponibilizo vaga para energia solar térmica, né? Sim. E aí fica a vaga, né? E você vai lá ver o edital de monitoria e se inscreve via Cigar, né? Mas é presencial todos os dias, tem que estar no polo? Não, não é presencial, não, é remoto, é aqui mesmo. Remoto mesmo, né? É remoto, né? Não tem essa Vou tentar presencialidade. me arriscar, então. E ainda mais, assim, você disponibiliza o WhatsApp, né, também, e aí você pode comunicar, né, com quem tirar dúvida, quer tirar dúvida, né, com o pessoal, né. Não necessariamente é presencial, viu? É remoto. Vou tentar me arriscar lá. Certo. Agora não, acabou o edital, certo? Agora só no próximo semestre. Então. Só no próximo semestre. Se não me engano, já tem pessoal de cálculo, né? Eu estava até conversando com a Nisa hoje, tem pessoal de cálculo já se inscreveram, né? E outra disciplina lá, que eu não me recordo. Pois bem, galera, então eu vou encerrar aqui, tá certo? Nossa aula. Aguardo vocês amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai treinar exatamente desenho isométrico. Esse é o objetivo, tá bom? Então, até mais, um abraço.